Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo, seja bem-vindo ao canal Adventista de Notícias, um canal não oficial. Se você quiser colaborar com este canal, curta, compartilha com as pessoas, se inscreva no canal clicando nesse botão aqui do lado, ative o sininho de notificações, pois todos os dias às 5 horas da manhã chegará novas notícias para você. Um abraço, Deus te abençoe. Fala pessoal, tudo bom? Então vamos lá, né? A complexidade do corpo humano aponta um planejamento inteligente? Doutor em Ciências Biológicas e professor de Fisiologia garante que sim, e dá exemplos de como é extremamente complexo o funcionamento do corpo humano. Essa notícia é dada por Felipe Lemos, né? E eu queria dizer que Fisiologia é uma faculdade da qual Ellen White, né, aconselhou nós adventistas a fazermos, né? Aqui fala na figura, né, para aqueles que leram enquanto tocava a musiquinha, funcionamento do organismo humano depende de uma sofisticada sequência perfeita de ações que apontam para um planejamento inteligente do seu funcionamento. Se há algo complexo no mundo, é o próprio funcionamento do corpo humano. E a fisiologia é uma área de estudo que se propõe a dar uma importante contribuição para a compreensão. A fisiologia trata do funcionamento normal dos seres vivos, assim como os processos físico-químicos que ocorrem nas células, tecidos, órgãos, sistema dos seres vivos sadios. É a rotina de pesquisadores como Rodrigo Melo Gomes, doutor em Ciências Biológicas e professor de Fisiologia da Universidade Federal de Goiás. Ao contrário de outros cientistas que encontram evidências de uma evolução nos seus estudos, Gomes consegue enxergar traços claros de um planejamento inteligente, sobrenatural presente. A Agência Adventista Sul-Americana de Notícias, ASN, resolveu conversar com ele a respeito da complexidade do organismo humano. Abrindo um parênteses aqui, gente, nós cremos, né, nessas evidências mais da criação. Olhamos para a natureza e entendemos isso. Eu vou colocar aqui em cima, no cardzinho aqui em cima, uma página do Michelson Borges falando sobre a criação, sobre o design inteligente e também sobre a evolução, tá bom? Fecha aspas, fecha parênteses. De forma resumida, por que podemos afirmar que a dinâmica e a complexidade do organismo reforçam a ideia de um planejamento inteligente da criação? É uma pergunta, né? Só para exemplificar, nós somos dotados de sentidos especiais que nos possibilitam ver, ouvir, sentir o sabor dos alimentos e sentir uma gama enorme de odores, né? Diz a agência americana aí. Na verdade, o professor, né? O professor diz para a agência americana. Ele continua. A lista de complexidades aumenta exponencialmente se formos olhar como funcionam os hormônios e os neurotransmissores. Essas duas classes de moléculas regulam todas as nossas funções corporais de forma absurdamente complexa. Eu me pergunto como um átomo de ferro foi parar no centro de uma proteína chamada hemoglobina, com uma função fundamental para a vida, que é o transporte de oxigênio para nossas células. O mais incrível é que, a fim de que a hemoglobina seja produzida, existe um gene que contém o código específico para a síntese dela. Esse gene é encontrado no nosso DNA. E aqui, né, pede para a gente fazer pede para que a gente leia também, né, uma pesquisa premiada com o Nobel, confirma o princípio de saúde, né? Outro tópico aqui diz assim: incrível sistema endócrino. Agora, mais detalhadamente, o que você ressaltaria em termos de dois exemplos mais emblemáticos?
em seus estudos que mostram essa complexidade ser planejada e não aleatória? Tenho estudado alguns aspectos do sistema endócrino e fico maravilhado ao ver a complexidade da ação de um único hormônio, quando ele se liga em um receptor específico para ele. Por exemplo, quando estamos em um jejum prolongado, nossas glândulas adrenais secretam o hormônio cortisol. Esse hormônio mobiliza aminoácidos musculares e gordura do tecido adiposo que são usados pelo fígado para produzir glicose, que será utilizada pelo cérebro. Motivo? Para que os neurônios tenham energia e sobrevivam durante o jejum. Interessante isso, né? E ele continua. A mais incrível, na minha opinião, é que, para essa glândula chamada adrenal secretar o hormônio cortisol, ela precisa ser estimulada pelo hormônio ACTH, adrenocorticotrófico, que por sua vez é liberado por outra glândula chamada hipófise, que está localizada no interior do crânio. E a hipófise precisa ser estimulada pelo hormônio CRH, liberador de corticotrofina, que é liberado pelo hipotálamo, uma neuroglândula também encontrada no crânio. Esquema abaixo, que é o esqueminha que eu vou ler daqui a pouquinho. Esses hormônios, portanto, são interdependentes, ou seja, para que o cortisol seja liberado, ele depende do ACTH, que depende do CRH, que são regulados também pela quantidade do próprio cortisol. Como eles poderiam ter surgido ao mesmo tempo por meio de processos evolutivos? A questão se torna ainda mais complexa quando levamos em conta os receptores específicos para cada um desses hormônios. E para piorar ainda mais a possibilidade de surgimento espontâneo, eu pergunto, como foram escritos no DNA o código contido nos genes que codificam ambos, hormônios e seus respectivos receptores? Então, primeiro, num diagramazinho aqui, no quadrozinho, ele tem o hipotálamo, né, que tem o CRH, que passa para a hipófise, depois o ACTH, que passa para a adrenal, depois o cortisol, que passa para o alvo, né, que é o objetivo final. Esse é um esquema, né, que explica a complexidade e a organização do sistema endócrino, uma composição do Dr. Rodrigo. Um outro tópico é tireoide e sangramento. Podemos afirmar que esses sistemas altamente complicados do organismo só funcionam de forma absolutamente organizada? E se uma parte, por mínima que seja, falhar, nós teremos sérios problemas, certo? Essa foi uma pergunta, né, para o doutor. Certamente sim, ele responde. Vamos continuar falando sobre hormônios. Para os dois hormônios da glândula tireoide, T3 e T4, serem produzidos, a tireoide precisa de iodo, e nós obtemos o iodo por meio dos alimentos. Caso falte iodo na dieta de uma pessoa, ela desenvolve uma doença chamada bócio, que é caracterizada pelo aumento exagerado da tireoide. Além dessa pessoa apresentar um grande inchaço na parte da frente de seu pescoço, ela também terá pouca quantidade dos hormônios T3 e T4, o que vai causar hipotireoidismo, que leva a problemas como aumento de peso, problemas cardiovasculares, aumento dos níveis de colesterol, fadiga, depressão, entre outros. Eu gostaria de citar mais um exemplo. Trata-se do sistema de coagulação sanguínea durante uma hemorragia. Para que o sangramento seja estancado, são necessários 13 fatores em uma cascata de reações. E se apenas um desses fatores estiver ausente, toda a cascata para de funcionar e a pessoa sangra até a morte. Mais uma pergunta e última, eles perguntam assim: você consegue enxergar um planejamento inteligente, sobrenatural, por trás de tudo que você citou? Sim, ele responde. Planejamento exige projeto e antevidência. Veja planejamento quando observa a complexidade dos eixos hormonais que acabei de descrever. Também
Vejo antevidência nas alças de retroalimentação, feedback, negativa. Por exemplo, quando o eixo HPA da figura 1, ou eixo hipotálamo pituitária, que é chamado de hipófise adrenal, está muito ativo, o próprio hormônio cortisol inibe o eixo. Dessa forma, a atividade do eixo é sempre equilibrada. Também vejo planejamento na informação contida no DNA, necessária para a expressão de todos os hormônios. E vejo mais antevidência genial no sistema de reparo do DNA, que eu precisaria de 10 páginas para explicar. E está aqui entre aspas risos, né? Realmente, é muito complexo mesmo o corpo humano. Eu não entendo nada disso, mas é isso aí, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe. Grande abraço a todos vocês.